Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí galera, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, sétimo ano IEJA 3, e vamos para a aula de número 11, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos para a hora da correção. Então vamos dar o pontapé inicial para a hora da correção, a atividade da aula anterior. Primeiro, observe atentamente a sequência das imagens e marque um X na alternativa certa. Então, a sequência correta é, se você assinalou, a letra E, alaúde, shamisen, carrom e saltério estão corretas, tá? São os instrumentos que estão relacionados ali com a sequência das imagens. Segundo, encontre a alternativa que melhor condiz com a frase incompleta em sequência. Então, ali tem um textozinho ali, né? Que tem os espaços vazios para vocês completarem de acordo com o que foi dado na aula anterior. E se a sua resposta foi a letra C, carrom, gaita de foles, lira e saltério, então, parabéns, está correta. Terceiro, localize a alternativa correta de acordo com a tirinha. Observe atentamente o quadrinho e responda. O desenho destaca, então vocês podem observar ali, né, que existem artistas que são bem conhecidos ali. E se você assinalou a letra D, marcou a letra D, uma crítica ao sistema atual, mostrando o triste retrato de uma sociedade consumista, de hits do momento e ausente de conteúdos, está correta, tá bom? Então, a resposta é a letra D. O quarto, preste bastante atenção em relação à tirinha abaixo e encontre a opção verdadeira. A tirinha enfatiza, letra B é a resposta correta, uma campanha de prevenção contra a dengue unindo marketing com um trecho de uma música conhecida, tá certo? E o quinto e último, identifique a opção correta de acordo com as alternativas. Então, os instrumentos que não são tão comuns de encontrar em nosso país, se você marcou a letra A, alaúde, gaita de fole, lira e saltério, está correta. E agora vamos para o tema central da aula de hoje, que é sobre a importância da arte cinética e o resumo, né, o objetivo da aula é entender o conceito da arte cinética e suas principais características. Então, já mostrando ali, né, dando o pontapé inicial nas imagens, ali vocês podem observar tanto a figura 1 como também a figura 2, né, a ilusão de ótica. Vocês depois vão entender o que é ilusão de ótica e assim por diante. Então vamos para a introdução, né? A arte cinética é também conhecida como a arte do movimento. E por que, professor, é conhecida como a arte do movimento? Porque representa um movimento artístico moderno das artes plásticas, surgido em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, né? A arte cinética determina uma arte vibrante e dinâmica, que possui como principal característica o movimento, ao contrário do caráter estático da pintura e da escultura. Então, observem bem ali as 4 imagens. Veja se a arte cinética ela não se relaciona, se ela não está relacionada com os movimentos. Com certeza ali, né?
a ilusão de ótica, se você encarar uma imagem com bastante atenção, você vai perceber que a imagem ela está em movimento, ela está se deslocando ali. Tanto na imagem 2, 3 e 4. E a primeira que mostra uma imagem que é praticamente uma imagem parada, só que é uma representação da arte cinética através do movimento. Por exemplo, a bicicleta ela não está em movimento, né? Se você acaba se deslocando através das rodas, então é uma arte em movimento. Então ali o tamboretinho, né? Mostrando a roda em movimento, é uma representação também da arte cinética. Eu vou mostrar também alguns outros exemplos de estátuas, né, de esculturas que também representam a arte cinética, além da pintura e das imagens. Vamos lá. Então observem atentamente essa imagem. Se você encarar por muito tempo essa imagem, você vai perceber que a imagem ela está em movimento, ela vai te levar para algum caminho ali, talvez para o caminho lá no túnel, né? Se você seguir, né? Como se você estivesse voando ou navegando ali, sempre como se tivesse uma imagem em movimento, né? Movimentando-se e tudo mais. Então isso é chamado de ilusão de ótica, tá? É como se a imagem ela estivesse com movimentos próprios, mesmo sendo uma imagem parada, estática, tá certo? Em outras palavras, a arte cinética é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica, ou truques de posicionamento de peças. Então observe a primeira imagem, que é evidente que ela está em movimento, né, um movimento circular. A segunda imagem, né, mostra a representação de uma estátua, né, como se ela estivesse em movimento ali, só que é uma imagem, uma estátua parada, mas dá a impressão de que ela está em movimento. E a terceira mostra, né, uma pessoa como se estivesse andando, né, em movimento, mesmo ela estando ali parada, tá certo? Então vamos lá. Principais características da cinética. As principais características desse tipo de arte é o estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais, que são os movimentos, ilusão de ótica e etc. Profundidade e tridimensionalidade, ou seja, ela explora os vários ângulos ali, né? Largura, né? Altura, e vários outros ângulos ali, né? Não fica só uma imagem bidimensional, tá certo? E o uso de cores, né? Luz e uso de formas simples e repetidas também são evidentes ali, tá? Por exemplo, ali, ó, naquela imagem, a terceira imagem, podemos observar os quadrinhos, né? Ou seja, uma imagem que está quadriculada ali, né? É a repetição ali o que? Das imagens ali, tá? Para representar uma determinada arte. A arte do movimento que é a arte cinética. E é uma oposição à arte figurativa, tá? Então ela é totalmente o oposto da arte figurativa. E um dos elementos que está dentro da arte cinética é o op art. E o que é isso, né? O que significa op art? E é uma expressão do inglês que significa arte óptica, tá certo? É uma arte que vem através da ilusão, quando você observa, né? Através dos olhos. É a arte visual, só que é a arte em movimento. E ela defendia que a arte menos expressão e mais visualização. Os artistas usam formas, cores e padrões de maneiras especiais para criar imagens que parecem estar se movendo ou, né, as imagens elas estão como se estivessem embaçadas, tá certo? Como por exemplo, nessa imagem anterior aqui que eu tinha passado o slide, que é sobre as principais características da cinética. Veja que na figura 2 ali, é como se a imagem da bolinha
como se ela tivesse embaçada ali, tá certo? Então dá para você ter uma base, né, como se estivesse em movimento, né, ao mesmo tempo. Então essa é uma das características da op art, tá certo? E isso sem falar nas figuras que estão sendo representadas ali, que se você encarar, por exemplo, principalmente a primeira, você já vê de cara que a imagem ela está como se estivesse em movimento ali, ó, como se você estivesse num local ali estreito ali, ó, e ela estivesse se movendo ali diante de você. Então falamos do op art, né, no inglês, que significa arte óptica, ou seja, a ilusão de ótica. Então vamos falar que do Brasil, né, por exemplo, como ela surgiu no Brasil. E ela surgiu através de um cara, né, um cara tampa mesmo, chamado Luiz Sassilotto, tá? Então, Luiz Sassilotto, no Brasil, o principal representante da op art, foi o pintor que também foi responsável por disseminar, ou seja, espalhar a arte concreta no país. Sassilotto, ele foi pintor e escultor e tem como principais obras a estruturação com elementos iguais, como vocês podem ver na figura 2, e a concreção, como vocês podem observar na figura 1, tá? E ali do lado é a foto do camarada. Então observem bem aqui essa imagem, tá? Vocês podem perceber assim, no começo, né, logo nas primeiras vezes que vocês estão observando, não vão sentir muita diferença não, mas se encararem com mais atenção, vão perceber que a imagem ela cria uma certa ilusão de ótica ali, é como se você estivesse sendo levado ali para o buraco mais fundo ali dessa ilusão, tá certo? Só que não esqueçam que é uma imagem totalmente parada. Então, recapitulando, falamos sobre a arte cinética e também sobre a op art, né, que é a arte da ilusão, tá certo? Então é isso aí. Aqui estão as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa. Vocês podem notar ali, né, os links que estão ali disponibilizados para que vocês possam fazer uma pesquisa bacana, né? E foram essas principais pesquisas que foram responsáveis pela realização do material. E até a próxima aula, pessoal. Valeu, obrigado por tudo, falou e fui!